A Lisa Kujou era filha de mãe japonesa e pai russo, e por ser nova na escola e bonita, chamava a atenção de todo mundo. Logo no início ela já estava fora e um camarada do segundo ano que estava enchendo o saco dela. Chegando na sala, ela via seu colega de classe, Kuzi, dormindo e o acordava. Ela perguntava se ele havia dormido novamente assistindo anime, e ele dizia que sim, mas o que havia demorado mesmo era a discussão. Então ela perguntava se ele estava falando sobre aquilo de dar a opinião dele sobre o episódio na internet. Meu amigo, que tipo de otaku fedido fica até 1 hora da manhã editando vídeos sobre anime pra postar na internet? É cada uma mesmo, né, rapaziada? Mas ele dizia que na verdade havia ficado em call com um amigo discutindo sobre o episódio. O professor pedia pra Kuzi dizer a resposta para a pergunta que ele havia feito. Porém, ele nem sequer sabia qual era a pergunta, então ela marcava a resposta no livro, mas era a resposta errada. Depois ela ia e respondia a certa. Ele ficava resmungando e ela chamava ele de fofo em russo. Como eu havia dito, o pai dela era russo e por isso ela também sabia o idioma russo. Então, aproveitando que ela está no Japão e raramente alguém sabe falar russo, ela ficava elogiando ele assim. Mas só tem um problema nisso, ele também sabe o idioma russo. Então ele dizia que sabia falar russo porque havia tido uma amiga de infância que também falava esse idioma e por isso ele havia aprendido. Na hora do lanche, Kuzi estava sentado com seus amigos e o careca estava resmungando que queria ser popular entre as mulheres. Então as garotas do conselho apareciam ali, o careca ficava com inveja pelo Kuzi ser amigo da Ayla, afinal de contas, ela praticamente só tinha ele de amigo. Então de alguma forma as meninas acabam se sentando com eles ali. Os outros dois rapidamente terminam de comer e o Kuzi fica lá sozinho com elas. A Yuki então pedia pro Kuzi entrar no conselho estudantil com elas, pois afinal de contas ele já tinha experiência como vice-presidente. E ela dizia que foram membros do conselho estudantil no Fundamental 2. Mas ele recusava a oferta. Depois disso, eles se despedem e aí ela fica surpresa por ele ter uma amiga. E ele dizia que tinha uma bem ali na frente dele, afinal de contas, eles também eram amigos. Ela dizia que ele estava certo e saía dali contente. No outro dia, Kuzi tinha um sonho com a garota russa que ele havia conhecido quando criança. Ele acorda e diz que estudou russo loucamente só pra falar com ela, mas ele nem sequer sabia quem era ela. Eu acho que já tá óbvio que aquela ali é Ayla, né? Aposto 2 balas que ali com toda certeza é ela. Na escola, Kuzi chegava cedo e arrumava tudo. Logo em seguida, ela chegava com a meia suja, pois um carro havia passado numa poça e jogado água nela. Ela tira e percebe que ele ficou com vergonha e pede pro Kuzi pegar a meia dela e depois colocar nela. Ela dizia que era uma recompensa por ele ter pegado a meia no armário. Quer dizer que a recompensa do cara é ser o empregado dela. Gado demais. Ela havia dito para ele colocar, mas ela mesma ficava com vergonha daquela situação. Mas ele disse que não iria aceitar ela chamar ele de covarde e começava a colocar a meia nela, mas a mão dele acaba escapando e ela dá um chutão nele e vai embora. Rapaz, na vida real, um chute desses na cara era nocaute na certa. Ele comentava com seu amigo Otaku que agora também gostava de pernas, e depois ia pedir desculpas para ela. Ela disse que não estava mais chateada e pergunta se ele havia se machucado com o chute e pedia desculpas, mas ele dizia que estava tudo bem e agradecia pela bela vista que ela havia lhe proporcionado. Então ela fica mais envergonhada ainda e dá um socão nele. Então ela começa a correr e ele corria atrás dela. Depois de 10 minutos correndo incansavelmente, eles sentam e se acertam. E esse basicamente foi o primeiro episódio dessa comédia romântica. E eu recomendo fortemente que vocês assistam esse episódio completo, porque eu aqui cortei um monte de coisas. Principalmente porque tem coisa que o YouTube realmente não me deixaria colocar aqui. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar o like e comentar para que eu traga mais episódios desse anime que provavelmente será um dos melhores da temporada. É bom, rapaziada, eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu e fui!